Muito bom dia, queridos irmãos de todo o Brasil. Estamos aqui num lindíssimo lugar e o Senhor ele nos deu uma palavra muito abençoada e eu quero compartilhar com você a palavra que está no livro aos Hebreus, no capítulo de número 2, que diz assim no versículo 15: E livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, o sumo sacerdote naquilo de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Que maravilha esta palavra. O Senhor, desde o início da humanidade, quando Eva e Adão ele cai diante de Deus, eles pecam, ali Deus faz uma promessa para Satanás que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E nós analisamos essa palavra que ele outra vez ele veio a esta terra. Por quê? Porque quando o Eterno ele disse: "Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança". Ali três testificavam no céu: o Pai, a Palavra, o Verbo que se fez carne, Jesus Cristo, e o Espírito de Deus. O Espírito de Deus. O Espírito de Deus, Kadosh Baruhu, o Espírito de Deus se fez presente. E como disse lá na primeira carta de João, capítulo 7, capítulo 5, versículo 7, três são o que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. Três são que testificam no céu. E aqui, no livro dos Hebreus, o Senhor está dizendo que ele veio a este mundo para remir o pecado, para livrar o homem da condenação eterna. E ali ele chamou a descendência de Abraão e se estendeu até nós pelo poderio de Jesus Cristo, vencendo na cruz do Calvário por mim e por você. Jesus, ele nos dá um refrigério eterno, quando ele é levado ao Gólgota, quando ele é levado à cruz e ele perece, ele padece, ele é humilhado, escorraçado, ele leva, como está escrito no livro de Isaías 53, que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas mazelas humanas, ele levou sobre si e ele foi até o Calvário por isto ele é aquele que vive e reina para todo sempre. Ele não chamou anjo para fazer isso. Por mais poderio que os anjos tenham, por mais poder que Deus tenha dado ao homem, Deus levantou o seu Filho amado, como diz lá em João capítulo 3, no versículo 16, que diz: porque o eterno Elohim amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Você talvez está olhando aí no fundo esta belíssima casa de campo, você está vendo esse jardim. Assim será lá no céu um dia, quando não haverá nem mais fome, nem mais tristeza, não haverá nem mais guerra, nem lamúrias, nem problemas de ordem familiar, nem problemas com filhos, nem problemas com drogas, com prostituição e com tantas coisas de guerra e facções e poderios. Não haverá mais, porque Deus enviou o seu Filho amado para morrer e salvar a humanidade. Mas aqueles que estão escravizados no pecado, aqueles que estão escravizados nas
com as suas cadeias, trazendo prisões a eles. Aqueles que estão encarcerados espiritualmente, na maconha, na cocaína, na heroína, no cheirinho da loló, na prostituição, no crack, no vício, na corrupção, aqueles que estão se achando que são poderosos por causa dos carros que tem na garagem, por causa das riquezas que tem nesse mundo, que a traça e o ferrugem e o cupim irão comer. Esses podem ter certeza que a glória deles é aqui nesta terra. Eles dizem: eu sou poderoso, eu tenho, eu faço, eu aconteço, mas tudo vai passar. Não fique preocupado não, meu amigo, minha amiga. Você talvez está preocupado porque o presidente que está governando o teu país, você detesta ele, porque você não gosta dele. Não fique preocupado não. O poder dele é efêmero, é passageiro. Daqui a alguns meses terá novas eleições e você poderá escolher o teu candidato que você tanto ama para ser o presidente da República. Não se preocupe não, que aqueles que estão governando lá no Supremo Tribunal Federal, eles não são eternos, eles passarão também, porque todos os poderes, eles passarão sobre esta terra. Quantos e quantos já passaram por esta terra e já se foram? Nós vemos os grandes ditadores como Stalin, como Hitler, como Mussolini, como tantos e tantos e tantos que já passaram. E eles passaram, já não existem mais, e outros vieram, e assim acontecerá subsequentemente sobre o planeta Terra. Deus, ele tem um chamado para você e para mim. Este chamado é para que nós venhamos a mudar vidas. Deus nos chamou para sermos anjos da esperança. Eu gosto muito deste termo. Os nossos queridos irmãos da Igreja Adventista, eles usam esse termo anjos da esperança. Será que você tem sido um anjo da esperança para aquelas pessoas que estão amarguradas, para aquelas pessoas que estão sofrendo, para aquelas pessoas que estão precisando de um bom conselho, para aquelas pessoas que estão passando necessidade, para aquelas pessoas que estão enfermas? Deus, ele está te chamando nesse dia para que você seja um anjo da esperança, assim como Jesus, ele disse no livro, o escritor aos Hebreus diz que ele veio para livrar todos que estavam com medo da morte. Ele veio porque ele venceu a morte. Eu gosto muito de um louvor que era cantado na década de 90, que diz assim: ele venceu a morte, por amor a todos nós, desceu de sua glória, para cumprir plano de Deus, humilhado e machucado, carregou aquela cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou nosso Jesus. Ressuscitou, ele ressuscitou. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Se você for lá em Israel, em Eretz Israel, se você chegar lá no túmulo de Jesus, está lá em mais de 150 idiomas escrito: ele não está aqui, ele ressuscitou. É este Jesus que eu estou falando para você nesta manhã. É este Jesus que eu estou trazendo para você nesta manhã e dizer para você que ele ressuscitou e não importa o que você esteja passando na tua vida. Ainda que alguém tenha se levantado para denegrir a sua imagem, alguém que tenha se levantado para tentar te abater, ainda que você esteja aí dentro da penitenciária, ainda que você esteja aí preso, Deus está te guardando aí neste lugar. E ele está te preparando para quando você sair daí, você pregar a palavra dele aos que estão presos na morte espiritual. Deus, ele te convida para que você seja um discípulo dele.
Ele disse: eu vos chamo de discípulos, mas nós precisamos ser como anjos da esperança. Precisamos mudar vidas, precisamos mudar histórias. Eu tenho, com a minha pouquíssima força, porque eu não sou pastor de igreja, eu não sou pastor de rebanho, não, mas eu tenho lutado como missionário de Cristo, como evangelista que sou, eu tenho lutado por vidas. Ontem mesmo à noite, já era quase 11 horas da noite, eu estava dando aconselhamento pastoral a uma ovelha muito querida que Deus colocou na minha vida para que eu orientasse, para que eu ajudasse, para que eu cuidasse. Então, seja um anjo da esperança, cuide de vidas, mude história, porque com certeza Deus irá abençoar a tua vida. Então eu deixo essa palavra para você nesta manhã, neste dia ou nesta madrugada, que Deus te abençoe e saiba que Ele mudará a tua vida, porque Ele venceu a morte. Não há poder maior no mundo, lamentavelmente, do que a morte. A morte, se você analisar, ela é o poder que acaba tudo. Os poderosos, os maus, até os bons podem morrer. Eu estou aqui, posso morrer, não sei. Eu não tenho o domínio da vida. A minha vida não me pertence. O sopro que está sobre este corpo, sobre esta matéria, não me pertence, mas está nas mãos daquele que vive e reina para todo sempre. Aquele que faz resplandecer esta luz sobre a minha vida. Então, que Deus te abençoe nesse dia. Vá em frente, porque, como eu sempre digo, vitória não é para quem quer. Vitória é para quem insiste. Vitória é para quem nunca desiste. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, fique na paz.